Wild Billy presents. 1, 2, 3, 4. 41 shots. No justice, no peace. 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 No nothing. Let them know what time it is. Let them know. The fire delay is no justice. We're in a night out of control. No peace. No justice. I want a kinder and gentler nation. Blind faith in your leaders or in anything will get you killed. What do we want? What do we want it? What do we want? The roots of rock roll all the way back through Bob Dylan, through Hank Williams, through Pete Seeger, through Woody Guthrie, through Lead Belly, through the fathers of folk music, and people who were engaged in and who wrote about what was going on in the world around them. All of us here tonight are fortunate to be in this room. If you pick up the newspapers, you see millions of people out of work. You see a blood fight over decent health care for our citizens, and you see people struggling to hold on to their homes. If Woody Guthrie were alive today, he'd have a lot to write about high times on Wall Street and hard times on Main Street. Olá, Blood Brothers and Sisters, bem-vindos a mais um episódio de Wild Billy Stands with Minneapolis. Eu sou o Omar, que hoje vamos falar de luta, dignidade e solidariedade nas canções do blues. Se nos episódios anteriores olhamos para a violência, para a desigualdade, hoje focamos-nos numa pergunta diferente. Como é que as pessoas se levantam? Como é que se ajudam umas a outras no meio do caos? Para tentar responder estas perguntas, vamos centrar-nos em The Ghost of Tom Joad e Land of Hope and Dreams, assim como também em canções menos conhecidas, inclusive do início da carreira do blues. Springsteen não é só um cronista da queda, também ele é um cantor da resistência, das pequenas e das grandes formas de não desistir. Quando fala de solidariedade, muitas vezes não usa essa palavra cara. Fala de alguém que partilha um cobertor, oferece boleia, que marcha ao teu lado, que segura um cartaz contigo. E quando ele fala de dignidade, é sobre pessoas que, mesmo esmagadas pelo sistema, insistem em dizer: a minha vida vale mais do que isso. Vamos lá agora com uma breve análise de The Ghost of Tom Joad. A música recupera a personagem de Tom Joad do romance As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, que é o homem que descobre que a luta não é só pela sua família, é por todas as famílias empurradas para a estrada. A canção traz essa figura para o presente. Migrantes, desempregados, sem abrigo, gente a dormir debaixo de pontes a viaduto. Na música, Springsteen descreve fogueiras junto à autoestrada, pessoas a atravessar fronteiras, filas de gente sem abrigo que precisa de emergências. São cenas de uma América invisível. Tom Joad aqui é quase um espírito que caminha entre eles, a lembrar que a injustiça não é um acidente, é construção, e que a resposta também tem de ser coletiva. Por exemplo, temos aqui os versos de uma parte da canção que diz: Wherever there's somebody fighting for a place to stand, or decent job or a helping hand, wherever somebody's struggling to be free, look in the eyes, mom, you'll see me. Que podíamos resumir: sempre que vires alguém a lutar contra a injustiça, para ser livre, para ter o seu próprio lugar, mãe, olhe nos seus olhos e você me verá. É uma forma poética de dizer: a luta continua em cada ato de solidariedade. Eu sou eles e eles sou eu. Mas esta atitude não é nova, nem de longe. Sempre esteve lá. Já no início da sua carreira, antes mesmo de gravar o seu primeiro álbum,
Bruce deixou a sua marca de empatia e solidariedade com aqueles que eram oprimidos, esmagados pelo sistema. Assim, por exemplo, em dois outtakes de 72 e 73 temos duas músicas, Evacuation from the West e Border Guard, onde na primeira ele diz: na fria luz da noite e do deserto havia 1000 naves estreladas, e homens desceram de um lugar que ainda não sei onde é, com a morte nas pontas dos dedos. E na segunda diz: tenho pena do refugiado cuja casa fica para trás, mas também tenho pena do guarda fronteiriço e da sua linha de fronteira. Beating a guy. Wherever a hungry newborn baby cries, where there's a fight against the blood and hatred in the air. Look for me, Mom, I'll be there. Wherever somebody's fighting for a place to stand, for a decent job or a helping hand, wherever somebody's struggling to be free, look in their eyes, Ma, you'll see me. Vamos agora para o segundo exemplo, o Land of Hope and Dreams, que é talvez uma das canções mais abertamente esperançadoras de Springsteen. Uma esperança adulta, consciente do sofrimento. A grande diferença desta música em relação a outros temas semelhantes da história do blues, do rock. Estou a pensar, por exemplo, em People Get Ready, de Curtis Mayfield. E que no comboio de Bruce cabe absolutamente toda a gente. Que Mayfield dizia que there ain't no room for the hopeless sinner. O nosso comboio leva toda a gente, santos e pecadores, perdedores e vencedores, quem errou e quem foi vítima de erros. Bruce imagina uma comunidade onde ninguém é descartado. A dignidade aqui passa por reconhecer a humanidade de quem falhou, de quem foi expulso, de quem vive nas margens. É quase uma visão alternativa da sociedade, uma em que o valor de uma pessoa não é medido pelo saldo, pelo passado limpo, pela produtividade. Se podemos resumir a canção, diria que este é um comboio que leva a todos, mesmo aqueles que o mundo chama de perdedores. Se quisermos um futuro minimamente decente, temos de construir uma terra de esperança e sonhos onde ninguém é deixado para trás. É isso com a força e a determinação de esperança. Os sonhos não serão frustrados, a fé será recompensada. Se juntamos agora The Ghost of Tom Joad e Land of Hope and Dreams, temos as duas metades da luta a qual fazíamos referência ao início. A denúncia da miséria e a visão do mundo onde, apesar de tudo, se acredita que é possível fazer diferente. Talvez a grande pergunta deste episódio de hoje seja: com quem é que escolhes viajar no teu comboio? Quem é que está disposto a incluir, a ouvir, a defender? Em cada crise, há uma tentação de fechar o círculo e só olhar para o nosso. Springsteen desafia isso. Diz-nos, através dessas canções, que ou a dignidade é para todos ou não é dignidade nenhuma. Lembrem-se que já durante a digressão Born in the USA, Bruce tornou famosa aquela frase que diz: "Nobody wins unless everybody wins." Como dizia Schopenhauer, a compaixão é o fundamento da moralidade
é a base da justiça verdadeira. Aqui o cantor, o storyteller, virou filósofo e humanista. Não quero encerrar esse breve episódio sem mencionar a nova canção de protesto contra tudo o que está a acontecer em Minneapolis e nos Estados Unidos em geral. Como já vimos, canções com um contexto social e político não são certamente novidade para Bruce. Youngstown, Death to My Hometown, Johnny 99, Long Walk Home e muitas outras músicas são acusações de um sistema econômico e político injusto, mas que faziam perguntas e procuravam respostas sem nunca atacar diretamente os principais responsáveis por essas falhas institucionais. Já mais recentemente em Rainmaker e House of a Thousand Guitars, notamos uma mudança de foco que aponta para as pessoas e fatos concretos, mas mesmo assim, Bruce atacou os seus objetivos através de metáforas e do seu gênio lírico. Já agora, em Streets of Minneapolis, estamos perante uma acusação direta. Bruce já não esconde os nomes das pessoas a quem o seu dedo indicador aponta. A canção torna-se um j'accuse tão direto que é única em toda a sua carreira. Springsteen ergue-se como um Zola do nosso tempo. Isso é tudo por hoje. Este foi mais um episódio de Wild Billy Stands with Minneapolis. Obrigado por estares deste lado. No próximo, vamos entrar ao fundo na crise moral e de identidade da América em canções como Born in the USA and The Promised Land.